Hello, tudo bom? Vou continuar falando com vocês sobre como tá o processo seletivo, na verdade, como estava o processo seletivo, né, para trabalhar em cruzeiro. Já a partir agora do momento que eu já fiz aquela primeira entrevista com a agência da Portside, eu vou seguir aqui uma colinha, por isso que eu vou ficar olhando para baixo às vezes. E foi assim, depois que eu fiz a entrevista, era numa quarta-feira de manhã, eu lembro até hoje, acho que era dia 8, dia 10 de março. E foi de manhã e à tarde, no mesmo dia, eu recebi a aprovação, né, dizendo que eu tinha passado naquela primeira entrevista para a vaga de Youth Staff e que eles iriam me dirigir, né, me ligar com a companhia marítima para fazer uma segunda entrevista, agora já diretamente com a companhia marítima, né, com o pessoal do RH, enfim, sei lá, para fazer essa entrevista específica comigo, né, de triagem para saber se eu me encaixava na vaga, se eu tinha o inglês necessário e tudo mais. E aí, desde aquele dia até o próximo dia, né, que foi o dia da entrevista com o pessoal da agência, da agência não, da companhia de cruzeiro mesmo, durou em torno de 2 semanas, né? Foi dia 23 de março, a minha entrevista com a Royal Caribbean. E assim como a primeira entrevista foi por Skype, a segunda entrevista também foi por Skype, tá? Essa segunda entrevista foi feita me enrolei. Foi feita com um entrevistador estrangeiro. Ele só falava inglês, né? Ele faz parte do Selection Partners, que eu acho que é uma empresa que também é contratada pelas companhias de cruzeiro para fazer essas entrevistas em inglês. E ele fez perguntas básicas, assim, de e-mail, qual que era a minha experiência, tudo em inglês, né? Que eu posso falar que foi uma entrevista bem rápida, de 5, 10 minutos, acho que não chegou a 10 minutos. Ele perguntou basicamente as coisas que a entrevistadora brasileira tinha perguntado pra mim, só que em inglês. E ele tava assim, um cara bem sério, né? Educado, mas sério. E eu até fiz uma pergunta, porque na época eu tinha cabelo colorido. E eu tinha visto na internet que ter cabelo colorido, essas coisas era um pouco ruim. E acho que ele ficou um pouco incomodado, sabe, com essa pergunta. Tipo, ele falou que dependendo da posição, ele falou em inglês, né? Que dependendo da posição não era indicado, mas como eu estava ainda para trabalhar como animador infantil, youth staff, né? Que talvez não teria problema, dependendo da companhia marítima, que eu teria que verificar isso depois com a agência Portside, né? E ele respondeu assim, ele já era bem seco, ele respondeu assim bem seco, mas eu acho que é o jeito dele, para ser bem sério, passar essa imagem, né, de pessoa séria. E foi bem tranquilo pra mim, né, que tenho inglês avançado e que tenho experiência, pra mim foi tranquilo, né? E eu fiquei com medo de talvez não ter passado, porque sei lá, né? Não sei o que eles estão esperando, mas eu tinha todos os requisitos do que eles precisavam. Só um adendo, a primeira entrevista foi numa quarta-feira da manhã e curiosamente também essa segunda entrevista foi numa quarta-feira da manhã. Então eu tive que fazer assim um negócio pra encaixar na minha rotina de trabalho, porque eu trabalho, né, numa escola. E não sei como que eu fiz, não lembro o que eu fiz, mas eu lembro que eu mudei de horário, fiz um tipo de acordo pra conseguir estar disponível naquele horário em casa, pra ter silêncio, né, não ter barulho de criança em volta. E é isso, as entrevistas elas são em horários assim bem ruins, horários comerciais, então você precisa estar com disponibilidade ou ter possibilidade de mudar seus horários, porque tem que ser no horário disponível que a agência coloca, tipo 10 da manhã, 9 da manhã, horários assim, no meio da semana, tá? E desde o princípio eles pediam passaporte. E eu não tinha passaporte. Eu tive um passaporte, que foi o passaporte que eu usei quando eu fui pra Irlanda, pra Inglaterra, né, em 2017. Só que esse passaporte venceu, né? Na época os passaportes duravam 5 anos a validade e ele tinha vencido.
e eles estavam pedindo pra eu fazer um novo. E aí foi durante esse meio tempo de março que eu solicitei, e ali no começo de abril eu fiz o meu passaporte, um novo passaporte. E pra quem não sabe, se você já teve um, você precisa levar o seu passaporte antigo, tá? Se você não levar o seu passaporte antigo, você vai pagar uma taxa a mais, tá? Isso acho que é segurança. Segurança, eles falam só isso. Então, eu tive que levar meu passaporte antigo, pagar a taxa, que é a mesma taxa de quando você vai tirar um primeiro. Se você não tem o primeiro passaporte, você paga meio que o dobro, praticamente. E levar... Eu sou casada, certidão de casamento, comprovante de endereço, eu acho. E a foto eles tiram lá na hora. E foi isso. Essa foi a minha segunda entrevista, que já foi uma entrevista em inglês com o RH, digamos assim, a seleção ali da companhia mesmo, da Royal Caribbean. E o que aconteceu, gente? Naquele mesmo dia, eu tô lendo aqui, naquele mesmo dia, eu tive a confirmação por e-mail de que eu fui aprovada. Fiquei bem feliz. Só que ele falou pra mim, durante a entrevista, que teria uma terceira entrevista. Que ia ser uma entrevista específica sobre Youth Staff. Sobre a minha vaga, que é trabalhando com crianças. Que seria uma entrevista que eu teria que, sei lá, fazer um tipo de jogo, teria que fazer um tipo de aula, fazer algum tipo de, sei lá, caça ao tesouro, dinâmica, alguma coisa em inglês para crianças. Seria tipo uma entrevista assim, sabe? Uma entrevista prática, para eles verem como que eu lidava, como era a minha criatividade, como que era o meu jeito de falar com as crianças. E essa terceira entrevista, né, específica, já era com alguém de dentro da Royal, né? E essa terceira entrevista, que era para acontecer, sei lá, 2 semanas depois, ela não aconteceu. Estamos em agosto, né? Se passaram abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses. E acontece, gente. Às vezes, dependendo se não tem urgência pra vaga, eles vão meio que te deixar ali no limbo. Não é que eles esqueceram você, eles descartaram você, é porque aquela vaga, ela não tem urgência. Às vezes eles colocam lá pra fazer o processo seletivo, porque assim que sai alguém, eles precisam que alguém esteja no lugar de volta. Mas até realmente precisar alguém ali, eles não vão finalizar ali o processo seletivo, sabe? Então eu fiquei 5 meses à espera, né? E eu vou falar pra vocês o que aconteceu nesse meio tempo, porque outra companhia marítima se interessou no meu perfil. Peraí que eu tô ouvindo a minha gata destruindo alguma coisa. E é isso, gente. Agora eu vou começar a falar pra vocês de uma outra agência, uma outra companhia marítima. Como eu já disse no meu outro vídeo, que a Portside, na verdade, é uma agência muito boa. Porque eles triaram meu perfil, né? Que não era pra trabalhar em hotelaria, mas pra trabalhar com criança. E eles viram ali a minha aflição de ficar esperando meses, um retorno da Royal Caribbean, que eu não tive. Então, eles viram que uma outra companhia estava precisando de youth staff e me levaram para ter contato com essa outra companhia marítima, que é a companhia marítima que agora eu estou ali finalizando o processo seletivo. Se Deus quiser, em breve já vou embarcar. Que é a minha próxima, que vai ser o meu próximo vídeo, tá bom? É isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. See you!